Amigas e amigos, estou dividido entre falar em português, como deve falar um Presidente da República de Portugal, ou falar-vos em inglês, mas verifiquei que a capacidade de tradução é extraordinária. É um exemplo de inovação social. E, portanto, irei continuar a demonstração da eficiência desse exemplo de inovação social. 3 palavras de gratidão. O Sr. Primeiro-Ministro de Portugal esteve aqui hoje na sessão de abertura e, portanto, o que ele disse é o que pensa o Estado português. Apoio integral, aposta entusiástica na inovação social. O Sr. Primeiro-Ministro é um apaixonado nessa causa, a Sra. Ministra é duplamente apaixonada nesta causa. E, portanto, o Presidente da República não pode senão acompanhar o entusiasmo do Governo e, não tendo podido estar presente amanhã por um compromisso internacional na sessão de encerramento, por aqui passou hoje para vos deixar as 3 palavras de agradecimento e 1 ou 2 reflexões. Primeira palavra de gratidão à Comissão Europeia, ao Presidente Juncker, mas muito em especial ao Comissário Carlos Moedas. Gratidão porque a Comissão Europeia apostou na inovação social. E apostou e aposta de forma sustentada. Mas o Comissário Carlos Moedas já anunciou que, para além de 2020, a inovação social será inscrita como uma grande prioridade, ao lado da inovação científica e tecnológica. E isso é uma aposta fundamental da Comissão Europeia. A segunda palavra de felicitação é naturalmente ao Governo português. O Governo português tem, em domínios sensíveis, no domínio da educação, da ciência, da tecnologia, como no domínio social, saúde ou solidariedade social, como no domínio da administração pública, também apostado na inovação social. E esta palavra é uma palavra de gratidão, porque isso é uma realidade neste governo, mas há que dizê-lo, já era no governo anterior. Passou de governo para governo. E é um bom exemplo, porque é uma questão de regime. É uma escolha nacional. E é bom ver este governo levar ainda mais longe, como aconteceu na Web Summit, mas não só na Web Summit, levar mais longe nas suas reformas ou nos seus projetos para o futuro, este objetivo da inovação social. A terceira palavra de gratidão é a Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian nasceu nos anos 50 do século passado e ainda não tinha 10 anos e já tinha um exemplo, pelo menos, de inovação social. Num país pobre, num país fechado, num país onde o analfabetismo era muito elevado, percorria Portugal com bibliotecas itinerantes. Ainda não havia o conceito de inovação social que conhecemos hoje. E, no entanto, essas bibliotecas eram um exemplo de inovação social. Como depois, o apoio à educação e à ciência. Eu próprio beneficiei desse apoio para a minha carreira universitária. Foi na educação, foi na ciência, foi na saúde. Nos anos 70 e 80, estava Portugal a chegar à democracia, saía da ditadura para a democracia e não mais parou nesse envolvimento social. Isso aconteceu com todos os seus presidentes e todas as suas equipas dirigentes.
E acontece hoje com a senhora Presidente, que nunca escondeu, e já lá vão 20 anos desde que fez uma escolha muito acertada de trocar o empenhamento estritamente político-partidário pela Fundação Calouste Gulbenkian, nunca deixou de se empenhar em domínios como a saúde ou a solidariedade social, sempre de uma perspectiva de inovação. Feitos os cumprimentos, 2 ou 3 reflexões. A primeira reflexão, de que falou já a senhora Presidenta Gulbenkian. A Europa encontra-se numa encruzilhada e tem pouco tempo para decidir nessa encruzilhada. O ano 2017 foi o ano das eleições europeias. O ano 2019 é o ano das eleições para o Parlamento Europeu. Há menos de um ano para a União Europeia fazer escolhas para o futuro, com um horizonte para além de 2020. E nessas escolhas a inovação social é crucial. É crucial porque a Europa tem que ser mais social. É crucial porque a Europa tem que ser também mais jovem. É crucial porque a Europa tem de olhar para camadas sociais que estão distantes do ideal europeu. É crucial porque a Europa tem de recuperar cidadãos que perdeu nas últimas décadas. Não podemos continuar a ter na Europa uma angústia de cada vez que há uma eleição. O temor de cada vez que se fala num passo em frente. Isso só é possível se os europeus acreditarem na Europa. E os europeus só acreditarão na Europa se a Europa liderar o futuro. Se não for a reboque do futuro, deixando o futuro nas mãos de outras potências, de outras áreas ou espaços políticos. E liderar o futuro é inovar no conhecimento, na ciência, na tecnologia e inovar socialmente. A Europa, se falhar nessa decisão, falhou o seu encontro com o futuro. Não tem outra oportunidade. E não tem outra oportunidade porque os sistemas políticos estão em crise por toda a Europa. Portugal é um raro exemplo de estabilidade de sistema político. O que nós encontramos na Europa do Norte, como na Europa Central, como na Europa do Sul, é instabilidade nos sistemas políticos. O que quer dizer fragilidade nos sistemas políticos. Porque não souberam inovar. E aqui passo à segunda reflexão. Se a primeira era que a Europa não pode deixar de optar pela inovação social, a segunda é que a inovação social tem de chegar à política. Não é possível que haja jovens a inovar na educação, na ciência, na saúde, nas instituições sociais e os sistemas políticos continuem obsoletos, ultrapassados, incapazes de inovação. Os partidos, os sindicatos, o patronato, estruturas administrativas não são capazes não só de inovar, como até de se ajustar à inovação da sociedade. E isso frustra os inovadores. Frustra os inovadores. E esse é um grande desafio. Esse é um apelo que faço a mim mesmo, todos os dias. Mas que devemos fazer a todos que têm responsabilidades políticas. Mais inovação. E com isso passa a terceira reflexão, que é cultura cívica dominante. A inovação social ainda não é, em muitas das nossas comunidades, uma cultura cívica dominante. A cultura cívica dominante ainda é a cultura da inércia, a cultura do atraso, a cultura do adiamento,
a cultura do ajustamento difícil, a cultura anti-reformista. Eu sei que neste encontro há centenas, há milhares de inovadores, como houve muitos milhares na Web Summit, como há por todo o mundo, como em Portugal nós estamos nos rankings da inovação, subindo todos os dias. Mas é pouco, a cultura dominante na sociedade portuguesa não é ainda de inovação, como não é em múltiplas sociedades europeias e por esse mundo fora. E essa luta cultural é uma luta que não podemos perder. É evidente que todas as mudanças começaram por pioneiros e depois há uma multiplicação natural daquilo que foi a iniciativa desses pioneiros. Mas temos de ir mais depressa em termos de conquista cultural. Uma nota final para vos dizer o que eu sinto pessoalmente, mas que corresponde a uma parte substancial da minha geração. A minha geração, ainda antes de haver democracia, sonhava com inovação social. Mas não era sonhar, era empenhava-se na inovação social. O atual secretário-geral das Nações Unidas liderava grupos de intervenção social nas áreas pobres da grande Lisboa ou do país desconhecido no interior. Eu acompanhei-o em vários desses grupos. Muitos de nós, pertencentes à geração dos anos 60, ao mesmo tempo que sonhávamos com a democracia para Portugal, íamos participando em cooperativas, em associações sociais, em instituições de educação, nas áreas mais pobres ou deprimidas, em misericórdias. Isso fazia parte da nossa escolha geracional, de muitos de nós. E foi assim depois, quando chegou a democracia. Continuamos a pensar exatamente o mesmo. Não só que a política clássica, longe das pessoas, ignorando a sociedade, sem inovação, está condenada, como sentimos mesmo o apelo individual, na medida do tempo disponível, de completar a responsabilidade política com o empenhamento social. Uns no voluntariado, outros em associações de pais, outros em IPSS, Instituições de Solidariedade Social. E esse apelo, de que eu dou testemunho da minha geração, vejo com alegria que se multiplicou nas gerações seguintes. Na geração dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, na viragem do século. E isso é muito reconfortante. Mas não podemos parar. E a idade não é alibi para que paremos. É diferente inovar socialmente aos 20 anos de idade e inovar aos 60 é. Mas o de ser diferente não quer dizer que tenha desaparecido. E por isso aqui estou, para vos dizer, numa dupla qualidade, como admiro o vosso exemplo, o vosso empenho, a vossa aposta na inovação social. Admiro como Presidente da República de Portugal, porque é um grande desafio, um grande desígnio para Portugal. E admiro pessoalmente, como cidadão, como pessoa, porque o que mais realiza uma pessoa na vida é ser feliz, tornando os outros felizes. É realizar-se
através dos outros e com os outros. E essa é a grande lição da inovação social. A chamar a atenção dos mais distraídos para o facto de que a economia é muito importante, as finanças são muito importantes, o direito é muito importante, a política é muito importante. As pessoas, os seus problemas concretos e o descobrir novos caminhos para resolver os seus problemas concretos, tudo isso é muitíssimo mais importante. É o que justifica a economia, é o que justifica as finanças, é o que justifica a política, é o que justifica o direito. Se falharmos na inovação social, falhamos no essencial. Mas não vamos falhar, vamos vencer esta batalha. Muito obrigado.